É constitucional a obrigação imposta pelo governo do estado de São Paulo para a fixação do adesivo no automóvel, informando ser ele isento do pagamento do IPVA? Existem vários aspectos que devemos observar, mas faremos uma análise jurídica. Em primeiro lugar, eu entendo que esse adesivo ele tem um ato fechatório, porque ele expõe o deficiente perante seus pares como se o Estado estivesse prestando um favor para ele, quando na realidade está fazendo uma obrigação, que é a inclusão social, está fazendo uma discriminação perante os seus pares na sociedade. Então, de maneira constrangedora, avisa todo mundo de que ele é um deficiente. Muitos não querem se identificar como tal. E essa privacidade, esse direito de assim permanecer, é garantido constitucionalmente. Não pode ele ser obrigado a fazer uma coisa que ele não queira, principalmente por inexistir uma lei nesse sentido. Sobre a lei eu vou falar mais para frente. O outro aspecto, que na realidade esse adesivo ele também pode funcionar de maneira contrária ou de uma maneira perigosa para as pessoas com deficiência física. Por quê? Pense num shopping ou qualquer lugar movimentado, numa cidade, nos grandes centros, qualquer pessoa que esteja mal intencionada, um bandido com a intenção de assaltar, ele verificando aquele adesivo, isso vai funcionar como um chamariz. Significa que, a princípio, é de se presumir que uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência física vai apresentar uma pessoa com deficiência física, ela será de mais fácil ser vítima de um assalto do que uma que não tenha deficiência. Aliás, a própria deficiência vai impor essa dificuldade para a pessoa e a facilidade para o assaltante. Então, creio que também compromete a integridade e a segurança das pessoas com deficiências físicas. E outro aspecto, que a obrigação para a fixação desse adesivo, ela veio pelo decreto 65337 de 8 de dezembro de 2020. Vamos ver o texto legal. O decreto 65337 de 7 de dezembro de 2020 tem a seguinte disposição: passam a figurar a redação que segue os dispositivos adiante indicados do decreto 59953 de 13 de dezembro de 2013. Esse decreto 59953 de 2013 é o que regulamenta a imunidade, a isenção, dispensa de pagamento, restituição e redução de alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA e da outras providências. Bom, então o artigo 4º, parágrafo 1º, o item 3, ele passa a ter a seguinte redação: o veículo de propriedade de pessoa indicada nas alíneas A e B do inciso 1 do caput, quando beneficiado com a isenção, deverá ser identificado visualmente com os dizeres: propriedade de pessoa com deficiência, isenta de IPVA, decreto número 65337/2020, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. E o item 5 traz o seguinte: o descumprimento de qualquer condição exigida para a concessão de isenção implicará a revogação do benefício, devendo o imposto ser recolhido na forma do artigo 15. Então vocês viram que o decreto, que não é lei, ele é apenas o decreto, ele nunca pode ir além do que uma lei, nem além e nem contra, ele apenas pode regulamentar uma lei. Mas essa obrigatoriedade foi instituída por um decreto.
E, como vimos no item 5, o não cumprimento desse dispositivo, da fixação do adesivo, pode levar à revogação da isenção. Não devemos esquecer que a Lei 17.293/2020, de outubro, alterou a 13.296 de 2008 e ela instituiu aquela fiscalização anual do veículo. Apesar de aqui não mencionar quando será feita como será feita essa fiscalização, com certeza, por ocasião dessa fiscalização anual, se o veículo de uma pessoa com deficiência física não tiver esse adesivo, levará à revogação da isenção, conforme o próprio artigo, conforme essa portaria, esse decreto regulamenta. Tá? Esse decreto, ele alterou a portaria CAT 95/2020. Vamos ver. Portaria CAT 95, de 9 de dezembro de 2020. O coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto no artigo 21 da Lei 17.293, de 15 de 10 de 2020, e no parágrafo único do artigo 1º do Decreto 59.953, de 13 de dezembro de 2013, expede a seguinte portaria. Artigo 1º, altera o artigo 2º, que fica acrescentado com a seguinte redação. Parágrafo 5º, o veículo de propriedade de pessoa beneficiária da isenção deverá portar no vidro vigia ou no painel traseiro adesivo com dimensões de 10 cm por 10 cm, contendo a descrição propriedade de pessoa com deficiência, isenta de IPVA, decreto 65537/2020. Aliás, isso aqui está consignado errado na portaria, porque é 65337/2020, conforme o modelo disponibilizado no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento no endereço eletrônico https://portal.fazenda.sp.gov.br. Então, vocês viram que essa portaria, ela faz menção à Lei 17.93 e também ao decreto 65337. Mas antes de falar sobre essas alterações, no site da Fazenda, da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, ela disponibiliza 2 tipos de adesivos. Aliás, o mesmo desenho, mas com dizer distinto. Vamos vê-lo. O primeiro modelo está escrito propriedade de pessoa com deficiência isenta de IPVA, Lei 17.293/2020. Esse é o primeiro modelo. Vamos ver o segundo. Esse segundo modelo modifica o final. Fala propriedade de pessoa com deficiência isenta de IPVA, decreto 65337/2020. Então, como vimos na portaria CAT, ele fala que conforme Lei 17.293 de 2020. Essa Lei 17.293 de 2020, ela teve como origem o famoso projeto de lei 529/90. Mas se tinha tanta certeza da aprovação desse decreto na íntegra, sem vetos, que essas portarias e os adesivos foram feitos certamente no mesmo tempo, porque um vejo outra explicação, por conter informações equivocadas. Lembra-se? Dos modelos anteriores fala, de acordo com a lei, o primeiro modelo, de acordo com a lei 17.293 de 2020. E a segunda, de acordo com o decreto 65337 de 2020. Na lei 17.293 de 2020, não consta nenhuma observação quanto à aplicação, quanto à determinação desse adesivo. Existia sim uma disposição para a fixação de um adesivo, mas era carro com pessoa com deficiência. Vamos ver o texto legal, vamos ver o texto originário do projeto de lei 529/2020. O substitutivo do projeto originário do projeto de lei 529/2020, ao instituir o artigo 13A, no parágrafo 1º, no item 2, ele trazia no item 2 o seguinte teor: identificado visualmente com os dizeres uso exclusivo para transporte de pessoa com deficiência.
conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Mas esse item 2, ele foi vetado. Então não existe na Lei 17.293/2020, que alterou a 13.296/2008, que regulamenta a isenção do IPVA, nada falando sobre a necessidade de se afixar o adesivo. Mas tudo indica que a certeza da aprovação era tão grande que na portaria CAT 95/2020, como consta o texto aí, ela se refere a essa lei, que teve vetado esse dispositivo, e tem no site da Secretaria da Fazenda um modelo que fala conforme Lei 17.293/2020, mas a lei não traz nada disso. Então, a única coisa que regulamenta é um decreto do Executivo, do governador do Estado, que não tem força de lei. Como disse, o decreto ele pode apenas regulamentar. Ele não pode ir contra e nem além uma lei. Ele pode apenas regulamentar uma lei, não instituir novas obrigações. Contraria o princípio da legalidade. Vamos ver o que diz o princípio da legalidade. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, ela consagra o princípio da legalidade. Fala, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não existe nenhuma lei determinando que se afixe esse adesivo, falando que o veículo é isento do IPVA. Mas olha que situação complicada que se fica. Um adesivo desse deve girar em torno de 20, 30 reais. Mas para você exercer a sua cidadania, você teria que contratar um advogado, pagar custos processuais, demandar, que certamente ficaria muito mais caro do que isso. Então, fica numa situação complicada, né? Eu exerceria o direito. Agora, aí cada um tem que ver. Sobre o exercício de direito, eu sempre cito, já citei várias vezes, o escritório de Érica Martins, de Avaré. Por que eu citei? Porque no mandado de segurança que se impetra a favor dos clientes daquele escritório, tem essa discussão que fala que o adesivo ele é um ato fechatório e não pode prevalecer. Tanto quanto a questão da ilegalidade, da inconstitucionalidade e inconvencionalidade da revogação da cobrança do IPVA para os deficientes que eram isentos no ano de 2020. Existe essa discussão e também outra que eu apenas vi lá, de que se reconheça que o carro com câmbio automático e direção hidráulica, originais de fábrica, é sim um carro adaptado para deficiente. Então, de maneira simples, bem resumidamente, para que não fique nenhuma dúvida, a única obrigação estipulada para que o carro seja adesivado com os dizeres de que ele é isento do pagamento do IPVA é um decreto. Decreto não é lei, então não seria obrigatório. Mas, se na inspeção não tiver esse adesivo, então isso tem o poder de se sobrepor à norma constitucional, que é o princípio da legalidade. E, por sua vez, revogar a isenção que foi deferida. Então, fica da maneira seguinte. Para aquelas pessoas que não se incomodarem de colocar o adesivo, providencie-o e afixe no vidro vigia ou no traseiro, para que não tenha o seu benefício revogado. Porque no decreto fala que ocorrerá a revogação. Para os que querem exercer a sua cidadania, somente por ação judicial que irá conseguir o restabelecimento dessa isenção
e a volta da ordem então instalada. Então, bem particular. Quem não se incomodar, afixa o adesivo. Quem não quiser afixar, há necessidade da ação judicial, porque se não afixar, terá a isenção do IPVA revogada. Pessoal, se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, ativem o sino, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.